Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal Pensar Além, mais uma vez para um outro vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, aperta o sininho, isso ajuda bastante para o canal crescer. Nós já somos, nessa uma semana, 5 novas pessoas e, por pior que isso pareça ser quase nada para o tamanho do YouTube, né? São 5 pessoas que estão pensando além. E isso gera um efeito dominó. Então, veja se você gosta e queira se juntar aí. Então, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, eu gostaria de começar essa reflexão com vocês falando sobre uma coisa que também é bem importante de ser dita, que é sobre medo, a relação disso com o tempo e o que isso implica no pensamento das pessoas. E também está muito ligado com a questão da ideologia que eu já mencionei, assim como do valor, significado e sentido, né? Primeiro vídeo do canal. Bom, se você ainda não viu, vai lá assistir, é importante. Pausa e volta depois, ok? Bom, o que é medo? Né? Como sempre, começando com a questão do que é a definição. Medo, aparentemente, é uma ilusão. Você fala, como assim? Claro, como medo é uma ilusão? As pessoas sentem medo. Sim, de fato. Mas, vejam só, vamos refletir. Quando eu sinto medo sobre algo, isso não quer dizer que todo mundo vai sentir esse medo, né? Às vezes a pessoa não tem. Eu posso ter medo de aranha, sei lá. Nem todo mundo tem medo de aranha. Tem gente que deixa a aranha correr por cima de si e acha o máximo, acha uma graça. Então isso já implica que o medo é necessariamente relativo, né? Agora, o que nele é relativo em específico é uma boa pergunta. Se a gente parar para analisar e observar de forma bem atenta, nós podemos notar uma coisa muito clara. Quando nós pensamos sobre algo, esse pensamento aumenta o medo, né? E quando aumenta o medo, por ser assim, dá talvez um indício de que o medo também esteja envolvido com o pensamento, não é? E numa observação bem atenta, mais profunda, dá para notar também que o medo nunca é sobre algo que está acontecendo nesse exato momento, mas sempre sobre algo que nós acreditamos que possa vir a acontecer no futuro, né? Então tem essa ligação temporal, tem essa questão do tempo psicológico, né? E o futuro é uma ilusão, e o passado também, né? Isso aí é evidente, o tempo de fato não existe. É claro que o corpo vai sentir certa temporalidade, mas tempo em si não existe, porque o passado nunca é, porque quando ele se torna passado, já estamos no presente, e a partir do momento que o futuro diz vir a ser, já virou presente, porque o tempo transcorre, então não existe passado nem futuro, apenas o agora, um agora eterno, que não muda, né? Então, há uma temporalidade de fato que não existe. Ah, mas eu imagino que as coisas vão acontecer no dia seguinte. Então, aí que tá. Isso é bem difícil de compreender. O dia seguinte, que a gente imagina, marcado talvez por algumas pessoas pelo relógio ou pela subida e descida do Sol e da Lua, ele não tem nenhum indício, de fato, que seja algo posterior ao anterior. Não fosse o fato de você ter memória, e aí a gente entra na parte da temporalidade no pensamento, não fosse o fato de você achar que você tem uma memória de algo que aconteceu, aquilo nunca teria acontecido. Simples assim, aquilo não acontece. O que significa muito provavelmente que, olhando para todas essas questões que a gente já tem dito até agora no canal, o medo também é uma ilusão e provavelmente é mais um desculpe, é mais ou menos um pensamento também, né? Então tem essa questão.
da temporalidade. É uma questão muito complexa que a gente leva como algo garantido na vida, que não tem nada de garantido, tem que refletir sim. E isso implica um monte de coisas. Agora, o pensamento em si, perdão, o pensamento em si, ele obrigatoriamente te leva também a essa questão da temporalidade, porque eu não consigo pensar, e isso já postulou bastante, de forma bastante clara, né, o Kant, por exemplo, eu não consigo pensar de jeito nenhum em algo que, por exemplo, eu já não tenho uma memória, ou que nunca tenha existido no mundo. Apesar de, claro, um ser humano plenamente cognitivo, né, desenvolvido, sem nenhum déficit, nenhuma deficiência, por assim dizer, consegue, por exemplo, imaginar um dragão rosa de bolinhas pretas, né? Enfim, isso é evidente. Agora, isso não quer dizer que exista esse tipo de coisa no mundo, nem tampouco que a partir da sua imaginação isso venha a se tornar um fato, né? Portanto, apesar do poder da imaginação ser muito maior do que a gente pensa, e isso será falado num vídeo futuro, isso nada implica que o que você teme realmente vai vir a existir, né? Ou de fato exista, porque não tem futuro, como eu disse. Então, isso é uma coisa importante. E o pensamento em si também trabalha dessa forma, né? Porque eu só sou, enquanto mente, uma coisa que reage a certas memórias. Eu só consigo pensar se eu tiver um conjunto de memórias que me digam certa coisa. Criem toda a estrutura do fazer sentido que eu já disse no primeiro vídeo. Então, novamente, isso é de fato uma coisa a ser pensada. Então, nesse vídeo eu gostaria realmente de martelar bastante nessa questão. Vamos todos refletir sobre isso, porque eu acho que medo é uma coisa muito difícil para muita gente, né? Você tem síndromes e síndromes. E não só o medo ele implica no isolamento, né? E o isolamento necessariamente da identidade, que a gente vai falar um pouco mais adiante no que eu quero dizer sobre isso em outro vídeo. Mas por hora, também vale ressaltar uma última coisa. Medo necessariamente vem de julgamento. Se você não consegue julgar nada, e eu não digo julgar do tipo escolher isso é bom, isso é... não. Julgar no sentido de posicionar-se muitas vezes como algo superior, ou então numa moralidade dúplice de que isso é bom, isso é mal, por si em si. Como eu já disse, muitas vezes isso acaba gerando medo, né? E isso gera todo aquele reforço de identidade. E por ser assim, isso acaba piorando a sua história. E gera todas as síndromes que a gente vai ver depois. Não tirando o aspecto biológico, mas algumas sim. Esse será o vídeo de hoje. Obrigado por assistirem. Deixe seu like se gostaram. Se não gostaram, deixe o dislike. Comentem aí embaixo o que vocês estão refletindo. E é isso. Valeu!